Olá, sejam todas muito bem-vindas aqui ao canal Modelagem e Costura Objetiva da professora Vânia Machado. Eu sou a professora Simone Ludovico, sua professora de costura aqui do canal. E no vídeo de hoje, no nosso mini curso de costura, iremos aprender a costurar a saia secretária que foi ensinada a modelagem pela professora Vânia no mini curso de modelagem que também está acontecendo aqui no canal. Então, para que ele fique aí completinho, a professora ensinou a modelagem e hoje eu estou trazendo o vídeo da costura, assim como vocês desejaram. Então, eu vou estar ensinando aí duas formas de fazer um acabamentozinho do cós e também da barra. Então, vocês assistam todo o vídeo para depois executar a costura de vocês, escolhendo assim a melhor forma. Espero muito que vocês gostem. Deixe o seu like, seu comentário. Bom, meninas, vamos lá começar, né, o projeto aqui da nossa saia secretária. Fiz aqui também o meu molde sob medida, igual aí o que vocês fizeram. E aqui eu tenho a dobra do meu tecido desse lado e lado de lá a auréola. Então, aqui a parte frente da nossa saia vai ficar aqui na dobra do tecido e aqui eu posicionei a parte costas. Agora, nós vamos fazer o quê? Medir o fio do tecido, porque sabemos que isso é muito importante. Então, aqui para medir o fio, eu tô aqui com o meu molde. Aqui eu tenho a minha linha de fio, vou posicionar aqui a minha fita métrica bem encostada até a minha dobra do tecido. Então, aqui, ó, eu tô indo até a dobra do tecido. No meu caso aqui, deu 44 centímetros. Vou posicionar aqui um peso. E agora, eu vou ver aqui em cima. Ó, encosto lá na linha de fio. Aqui já não tá. Deu 43,5, então tá faltando um pouquinho. Eu vou posicionar aqui em 44, tá? Ó, tá vendo? Aqui tá a minha linha que passou. Então, agora eu vou empurrar um pouquinho meu molde até ele alinhar com a minha fita métrica. Alinhou, o molde está correto. Então, aqui eu já posso colocar um peso nele e travar. Aqui eu tenho o cós aqui tá na metade, então por isso tá aqui na dobra do tecido. Se você tiver feito o seu cós inteiro, você vai abrir, colocar o seu molde em cima do tecido aberto, tá? E não dobrado como tá aqui. Tá bom? Aqui, como o meu tá na metade do molde, então ele tá aqui na dobra do tecido. Então, agora é só a gente cortar. O molde já tem margem de costura e daí a gente vai partir para a montagem. Outra coisa, lembrando aqui, gente, que na parte costa nós temos a pence e essa pence precisa ser passada para o tecido, tá? Então, você vai marcar aqui as lateraisinhas aqui da pence e o finalzinho dela também. Então, aqui, ó, nós vamos começar com a parte costas. Nós temos aqui as nossas pences, então aqui eu vou juntar, ó, direito com direito, a marcação aqui da pence. Vou alfinetar. Aqui eu tenho o final da minha pence, eu vou dobrar aqui, ó, e vou colocar um alfinete também, só pra me guiar na hora da costura, né, pra eu ver certinho onde vai terminar. A pence a gente inicia mais larga e vai afunilando, né, deixando ela bem fininha até chegar aqui no final. Isso aqui nós vamos fazer dos dois lados. Eu não falei aqui pra vocês, mas eu tô utilizando uma alfaiataria. Então, ela é um pouquinho mais encorpada, o que eu gosto bastante pra esse modelo, certo? Nesse caso aqui, ó, se você quiser já passar a sua costura de acabamento em volta aqui da peça também, você pode, tá? E aqui a gente vai fazer a costura aqui das pences e também, ó, você vai abrir, colocar aqui, ó, direito pra cima, o outro lado com o direito para baixo. Aqui nós temos, ó, o centro costas. No centro costas aqui vai ter um zíper. Então, aqui eu vou alinhar aqui, pra deixar bem certinho. Aqui eu vou passar primeiro a costura de acabamento, tá? Depois da costura de acabamento, você vai alinhar aqui. Aqui eu vou deixar uns 20 centímetros aqui, ó. A partir aqui da minha pence pra cá, 20 centímetros. Vou marcar aqui com alfinete. E vou costurar, ó, daqui até aqui. Aqui, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui eu vou passar desse ponto aqui 1 centímetro, tá? Que é daqui da minha costura. Então, ó, daqui pra cá eu vou passar
1 centímetro. Vou costurar até aqui. Você pode colocar um alfinete também e fazer essa marcação, tá? Então, aqui, ó, eu vou vir costurando daqui até aqui, tá bom? Passando aqui 1 centímetro, que é a nossa margem de costura que nós temos aqui da nossa fenda, tá bem? Então, aqui, ó, passei a costura, fiz aqui a pence, ó, como eu mostrei pra vocês, como eu falei pra vocês, a gente começa ela mais larguinha e vai afinando, ó, até terminar bem fininha, tá? Bem fininha, por quê? Olha o resultado que a gente tem, né, quando a gente costura assim, não, fica aquela ponta aqui com papo, com sobra, certo? Então, vocês vão fazer isso aí. Também fechei aqui, tá? Daqui até aqui, como eu havia falado com vocês, ó, até aqui, passando aqui 1 centímetro. E agora, nós vamos aplicar o nosso zíper, tá? Então, eu vou abrir aqui, ó. Eu já expliquei, tem uma videoaula aqui do mini curso, né, ensinando a colocar o zíper invisível, então eu não vou mostrar detalhes, tá? Então, aqui eu não tinha um zíper menor que combinasse aqui com esse, não tô na cor exata, tá? Então, eu tô aqui com o direito pra cima, vou virar aqui, ó, pra ficar direito com direito e pra ficar a borda tanto do zíper quanto da saia, ó, pro mesmo lado, tá? Então, aqui é 1 centímetro. Aqui, lembrando que nós temos 1 centímetro aqui de costura, então, eu posiciono 1 centímetro abaixo, pra começar aqui, tá? Então, aqui, ó, 1 centímetro abaixo, eu coloco pra deixar aqui a finalização do zíper, aquele plásticozinho, já vou mostrar aqui de pertinho pra vocês. Ó, pra esse plásticozinho aqui, ó, ficar com 1 centímetro aqui, ó, da margem, tá bom? Então, é assim que eu vou fazer. Vou costurar até 18 centímetros, então, nesse caso aqui, eu vou deixar 2 centímetros abertos pra poder fazer a finalização ali. Eu estou trabalhando com um tecido mais grossinho, então, não vai ter necessidade de eu colocar a entretela. Mas se eu estivesse trabalhando com um tecido mais molinho, né, mais fino e tal, eu iria colocar a entretela pra firmar aqui a parte do zíper. Então, eu colocaria uma tira de entretela aqui do lado do avesso, claro, né? Pra poder costurar o zíper. Ó. Vou costurar o meu zíper. Vou fechar aqui pra mostrar aqui pra vocês. Então, vou costurar o zíper até aqui. Vou marcar aqui também, que é pra eu posicionar igualmente, ó. Marquei aqui. Junto aqui, ó, e marco aqui também. Então, aqui, ó, virei o direito do meu zíper. Aqui eu viro, ó, mais uma vez pra colocar, ó, direito com direito. Aqui eu vou posicionar 1 centímetro abaixo, vou marcar aqui. Centímetro. Eu vou alfinetar. Aqui eu vou abrir. Gente, eu prefiro sempre ter o zíper maior, tá? Ó, posiciona aqui certinho, sem... Ó, aqui a gente vai posicionar sem esticar o tecido, né? E deixando o zíper bem certinho. Pronto, aqui é só a gente costurar agora, tá bom? Então, aqui, já apliquei o zíper, certo? Finalizei aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, finalzinho do zíper, já todo finalizado. Aqui precisa passar o ferro, assentar aqui essa costura, ó, pra ela ficar bem bonita. Mas aqui o zíper já ficou aqui. Agora, nós vamos unir frente e costas. Então, aqui, meninas, eu estou ó, com a minha parte das costas com o direito pra cima, já com acabamento nas laterais. Vou vir com a parte frente, tá? Com o direito para baixo,
também com acabamentos nas laterais. E agora nós vamos alinhar aqui as laterais pra gente unir com uma costura reta. E aqui com a nossa margem de costura. Eu coloquei margem de costura de 1 centímetro, tá? Assim como a professora Vânia fez no vídeo da modelagem. Então, se você chegou aqui no vídeo de costura primeiro, saiba que tem o vídeo da modelagem passo a passo para iniciante, aqui com a professora Vânia. Aqui, ó. Unir aqui as laterais, ó, pra gente passar a costura, uma costura reta. Aqui, gente, você já tá no ponto de... Você vai passar a sua costura e vai experimentar. Ver se não precisa ajustar alguma coisa, se você vai precisar apertar um pouquinho mais, ou soltar um pouquinho. Então, esse é o momento, né, depois que a gente fechar aqui as nossas laterais, de experimentar antes da gente finalizar aplicando o cós e fazendo a bainha, tá? Não precisa esperar você terminar a sua saia para poder ver se ela ficou legal. Então, vamos lá passar a costura reta. Prontinho, ó, costurei aqui a lateral, já experimentei, tá? E vou fazer um ajuste, tá bom? Eu vou entrar, no meu caso aqui, gente, eu vou entrar um pouquinho mais aqui pra barra, tá? Então, eu entrei o que foi sugerido na modelagem, mas agora que eu experimentei, até ficou ok, mas ela ficou um pouquinho mais solta, eu quero um pouquinho mais ajustada. Então, eu vou entrar aqui, morrendo aqui, antes de chegar ao quadril. Aqueles 7 centímetros antes que a gente ligou aqui, lá na modelagem, eu vou entrar um pouquinho mais e vou ligar aqui. O restante tá tudo ok, mas aqui eu já posso aplicar o meu zíper. Então, aqui, vamos aplicar o cós. Aqui eu tenho o cós, eu não entretelei, tá? Esse tecido, ele é bem cortadinho, então, é uma alfaiataria mais grossinha, então eu não entretelei, certo? Então, aqui, eu passei acabamento de um dos lados, ó. Esse lado tá sem acabamento, esse lado já tem acabamento. Então, eu vou pegar o lado que não tem acabamento, vou pegar o direito dele e vou colocar com o direito da minha saia, tá? E aqui, ó, vou colocar, ó, abriu aqui o meu zíper, tá vendo? Vou colocar aqui, ó, junto aqui com o meu zíper e vou alfinetar. Aqui eu vou alfinetar aqui toda a circunferência da cintura, certo? Vou jogar a margem de costura pra minha lateral. Aqui bem simples. Pessoal, se você tá gostando, você que queria muito ver, né, o passo a passo aqui da costura, deixa aí o seu like. Fala o que você tá achando. A gente tá produzindo aqui esse conteúdo com todo carinho para vocês. Era um pedido aí pra professora Vânia, das iniciantes. Então, a gente sabe que é muito bom encontrar, né, um conteúdo desse, assim, quando a gente tá iniciando. Então, agora aqui, pra gente finalizar, como eu não vou finalizar essa parte aqui, porque tem uma sobreposição, certo? Do cós. Então, aqui, ó, nesse caso aqui, eu vou virar, deixar aqui já assim, ó, certinho, tá? A posição certa, diferente lá do outro lado. Ó, eu vou deixar assim e vou alfinetar. Aqui nós temos a sobra do transpasse. Aqui no meu tem mais de 3 centímetros, tá? De 4, no caso, né, com a margem de costura, tem 6 centímetros e meio. Eu vou retirar um pouquinho, tá? Porque eu sempre corto o cós um pouquinho a mais. Então, agora nós vamos passar uma costura reta em toda essa volta. Então, aqui, ó, passei a costura reta. Deixa eu dar essa aqui. Toda a volta do cós. Agora, nós vamos fazer aqui o acabamento. Ó, aqui nós vamos pegar, ó, tô com o meu direito pra cima, vou dobrar aqui ao meio, tá? Então, aqui, ó, eu posso juntar as duas margens pra ficar aqui ao meio. Ou, pra ficar mais fácil, vou fazer o seguinte. Você vai, ó, juntar aqui, avesso com avesso, e vai marcar aqui o meio. Agora, você volta aqui, dobra no meio, onde você fez o pique, e aqui a gente vai ter a margem certinha. Feito isso, você vai alfinetar, porque nós vamos passar uma costura reta de 1 centímetro fechando aqui,
tá? A gente vai dar continuidade aqui, ó, essa costura reta aqui em 1 centímetro. Do outro lado aqui do nosso cós, nós vamos juntar aqui, vou fazer o mesmo processo, ó. Junto aqui, margem com margem, ó, e vou fazer aqui o pique. Aqui eu junto aqui pelo meu, ó, direito com direito, vou alfinetar. Aqui também, ó. Ó, vou fazer isso aqui. Vou descer aqui a minha margem, vou juntar aqui, tá? Ó. Vou alfinetar. E aqui eu vou vou costurar aqui na lateral e venho aqui reto até chegar aqui, tá? Até chegar aqui no zíper. Porque depois a gente vai desvirar essa partezinha aqui depois, que é... Opa! Que é a sobreposição. Então, aqui, ó, costura, aqui a lateral, depois venho até aqui nessa costurinha. Então, aqui, ó, passei a costura, certo? Ó, sobrou aqui desse lado a minha margem. Então, aqui, passei a costura. E aqui nós vamos desvirar. Ó. Desvirei aqui. Agora, do outro lado, aqui nós temos a costura, ó, aqui do cantinho, e vim até aqui no meu zíper. Agora, aqui, a gente vai desvirar, virando aqui os cantinhos. Pega uma tesoura para te auxiliar. Para que fique bem legal. Se ficar muito grosso, gente, acho que aqui vai ficar grosso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar aqui, próximo ali da costura, sem cortar a costura, né? Pronto. Faço aqui esse quadradinho. E agora eu vou desvirar aqui, ó. Ó. Agora, aqui, gente, é o seguinte. Eu fiz o acabamento aqui, certo? Então, nesse caso, eu posso vir aqui, ó, dou um pique, abro, jogo a minha margem pra cá, e daí eu passo, vou alfinetar aqui, passo uma costura reta por aqui, bem encostadinha, né? E finalizo o meu cós. E aí, por dentro, ele vai ficar com a margenzinha com acabamento aqui aparecendo. Aqui também, eu posso, ó, jogar essa margem aqui pra dentro, tá? E passar a costura e deixar assim embutida. Passo a costura aqui por fora mesmo. Deixo a margem, ó, um pouquinho, pego aqui, aqui tem a minha costura, ó, aqui bem de pertinho pra vocês verem. Tem a minha costura, vou dobrar minha margem e coloco ela ultrapassando um pouquinho, uns 2 milímetros. Aqui, desse lado, aqui a gente precisa alfinetar tudo pra dar certo, tá? Se você não tiver prática, você pode até alinhavar. Desse lado aqui, ó, a gente passa a costura bem encostadinha aqui no cós. Aí, a gente vai pegar aqui em cima na beiradinha, tá? Então, aí a gente pode fazer toda essa costura aqui e ficar com o nosso cós embutido, certo? Aí, você pode escolher qual desses dois acabamentos você quer fazer na sua peça. Se você for bem iniciante, esse aqui é um pouquinho mais, né, difícil de fazer. Mas, o outro é bem simples. Eu vou fazer o outro mais simples, por conta, né, de estar mostrando aqui uma costura mais fácil para iniciante. Então, aqui, ó, venho aqui, vou dar um pique, não vou chegar até o final, tá? Deixa eu mostrar aqui bem de perto. Não vou chegar até aqui, ó. Dar um pique passando um pouquinho da metade. Porque eu vou fazer isso aqui, ó. Vou deixar essa pontinha dobradinha, tá? Pra quê? Pra não ficar essa parte cortada aqui e desfiar. Então, ela vai ficar dobradinha aqui. Só que a gente precisa daquele pique para ela poder ceder aqui sem repuxar aqui dentro. Então, aqui, ó, alfineto. E vou alfinetar aqui todo o meu cós. Lembrando que dessa costura aqui, dessa costura para baixo, vai sobrar 1 centímetro aqui da minha margem de costura, tá? É dessa costura para baixo.
E aqui, ó, a gente desvirou e já ficou aqui. Aqui eu jogo um pouquinho pra cá, ó. Pra quê? Pra não atrapalhar aqui na parte do zíper. Pronto. Agora, nós vamos passar a costura por esse lado, bem encostadinho aqui, como eu expliquei. Então, aqui, ó, passei a costura. Aqui, ficou assim, pelo lado do direito. Ó. E aqui tá a costura pelo lado do avesso, ó. Vai sobrar a margenzinha de costura, a outra margem tá jogada pra dentro, né? Então, ficou assim o nosso cos, aqui o acabamento, ó, do zíper. Ó, aqui e desse lado aqui, ó, como ficou. Bom, agora nós vamos fazer a nossa fenda, né, e finalizar aqui a nossa bainha. Então, aqui eu tô com a minha fenda, ó, pelo lado do direito, certo? Vou abrir aqui, aqui a gente vai, ó, virar aqui 1 centímetro e fazer uma costurinha de margem, tá? De bainha aqui. Então, aqui, ó, a gente vira 1 centímetro e faz essa costurinha. Aqui, também a mesma coisa, ó, do outro lado, a gente vai virar também e fazer essa costura aqui. Essa daqui é uma fenda simples. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, você vai fazer a costura da bainha, né, dos dois lados, depois nós vamos passar uma costura de acabamento aqui na barra, tá? Em toda a barra aqui da nossa saia. Pode ser overlock ou zigue-zague que você estiver utilizando aí como acabamento. Aqui, gente, fiz aqui o acabamento, ó, da parte de baixo. Aqui na parte de cima, o que que acontece? Eu vou dobrar aqui, ó, a minha margem, ó, onde tá aqui a costura. E aqui eu vou fazer uma outra costurinha. Se você quiser, você pode só dobrar a margem de costura aqui nesse momento, tá? Você pode fazer aqui a bainha, conforme a gente fez aqui. E aqui, ao invés de ter feito essa bainha aqui, você pode só dobrar aqui agora e fazer. Eu faço aqui porque eu gosto, eu acho prático, né, nesse caso aqui. Então, no caso, você pode também passar o ferro, vincar essa margem de costura e depois fazer esse aqui. Agora, nós vamos passar uma costurinha reta aqui. Já passei o acabamento aqui na minha barra, e aí depois a gente vem fazendo aqui a barra. Pronto, ó, fiz aqui a minha costura, certo? Agora, aqui eu vou juntar, aqui, ó, junto aqui. Vou alfinetar. E aqui em cima, eu vou passar uma costura fechando isso aqui, ó. A gente faz uma costurinha, eu gosto de fazer aqui por cima mesmo, tá? Então, aqui, ó, é onde vem a costura fechando, certo? Então, daqui pra cá, naquela diagonal, assim, ó, igual tá aqui o alfinete. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, então, a minha costura termina aqui. Então, aqui eu vou fazer isso aqui, ó, essa costurinha aqui. Então, vou fazer essa costurinha aqui. Ó, você pode vir riscar com algo que apague, né? Pode ser a caneta, pode ser aqui o giz mágico. Cuidado pra não prender a parte de frente da saia. Aqui. E aqui a gente passa uma costurinha, que é pra essa parte ficar assim, certo? Então, depois que você fizer essa costura, eu fechei aqui só pra gente nivelar aqui, tá? Não ficar errado. Então, depois que eu fechei, que eu alfinetei aqui, passo essa costurinha pra fechar. Aqui, a barra, nós vamos virar ela em 4 centímetros, que é o valor da nossa barra, ó. Aqui você pode vir com a sua fita métrica e confirmar aqui, ó, 4 centímetros. Vou alfinetar aqui também, ó, lateral, jogando a minha costura pra lateral. Aqui o meu meio frente. Aqui na lateral fica mais fácil, né? Porque conforme a gente fez a modelagem, já fica ali aquela virazinha, né? O lugar da vira.
e aqui. Então, aqui, ó, a gente vai passar a costura reta, fechando aqui a nossa bainha, ok? Então, meninas, aqui eu resolvi fazer o acabamento diferente. Eu desfiz aqui, ó, uma parte da costura da bainha, tanto essa quanto a de cá fininha, pra gente poder embutir. Então, aqui, ó, eu vou abrir, vou dobrar na marca, nos 4 centímetros aqui, certo? Ó, vou alfinetar. E vou fazer aqui a costura, aqui, ó, com essa largura aqui da minha bainha. Então, aqui, ó, eu vou fazer uma costura aqui, nessa direção. Então, você pode dobrar aqui, se você quiser, você passa o ferro pra vincar, ou você pode marcar aqui com o giz, certo? Ou até mesmo com a fita métrica, né? Por exemplo, aqui, ó, tem 2 centímetros, marco aqui 2 centímetros e vou fechar aqui a costura, ó, em 2 centímetros, certo? Passo aqui a costura fechando. Aqui, eu também desfiz aquela costura, vou dobrar aqui nos 4 centímetros e passo aqui a costura em 1 centímetro, que é a vira aqui dessa bainha. Então, essa aqui tá mais facinho, você só confere tudo direitinho, se a bainha tá certinha, ó, diminuir aqui um pouquinho, 4 centímetros. Agora, passo aqui em 1 centímetro, que aí a gente vai embutir igual a gente fez com o cos, tá? Então, aqui, ó, meninas, passei a costura aqui, passei aqui também, agora que eu vou desvirar, ó, pra ficar esse acabamento aqui da nossa bainha. E aqui também, vou desvirar, e vai ficar assim, certo? Agora aqui, costura a bainha, e depois eu refaço aqui essa costurinha de fora, aqui também, depois eu refaço aqui essa costurinha, tá? Então, aqui, vai ficar assim, ó, fica bem mais bonito, não é verdade? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, bainha pronta, que ficou assim. Falta cortar, né, os excessos de linha, ó, ficou assim. Aqui assim, certo? Agora, aqui falta tirar todos os excessos de linha, cortar todos os fiapos, fazer, né, a limpeza da peça, a passadoria, que é super importante, tá? Depois vocês vão ver aí o resultado final. Também você precisa colocar aqui. Ou você pode fechar com colchete, ou você pode fechar aqui com botão também, tá? Se você quiser aqui, ó, esse transpasse aqui, você pode tanto colocar um botão ou colocar colchete, o que eu prefiro para não ficar aqui aparente. E aqui a gente sobe mais um pouquinho, pra fechar aqui o nosso zíper. Fica assim. A parte das costas. Então, aqui, meninas, tá finalizado, tá? Aqui, lateral, a parte costas, como ficou, certo? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, tá? Então, aqui, ó, tá a nossa saia. Aqui. Então, até a nossa próxima aula.